O verdadeiro amor que vem do Pai dos céus, Ele vem de graça a todos os filhos seus. Quero te contar, eu quero te falar o quanto é grande esse amor. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. Há muito tempo atrás, Jesus morreu na cruz. Foi por amor em um plano de salvação. Assinou seu nome em nossos corações e nos livrou da escuridão. O verdadeiro amor vem lá dos altos céus e vem de graça a todos os filhos seus. Quero cantar, eu quero te falar o quanto é santo esse amor. Ó, vem habitar em mim. Olá, que Deus abençoe a todos e também, principalmente, nos alimente por meio da sua palavra, da Santa Ceia, e assim nos nutrir na fé em Cristo Jesus, nos dando assim também energia para seguir a nossa vida cristã aqui neste mundo. Isto com base no texto do Evangelho que vamos acompanhar hoje, onde Jesus multiplica pães e peixes, onde então lembramos, conforme diz também no Evangelho de João, que Jesus é o pão da vida. Nós vamos cantar, os hinos serão projetados durante o culto. Primeiro hino, Entoa, ó Grei remida. Teus hinos a Jesus, que herança muito querida legou-te em santa luz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar no culto deste dia a quem nos quer salvar. Transbordem de alegria
alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer salvar. Ao mundo vão, esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Unidos celebremos o autor da salvação. Ó, nunca desprezemos a eterna redenção, por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida fortunada, seu verbo nos conduz. Transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, ó quem nos quer salvar. Estamos em pé, fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, que nos criou, nos mantém. Em nome de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá, por meio da sua morte na cruz e a ressurreição, a vida eterna e o perdão dos pecados. Em nome do Espírito Santo, que nos nutre, dando a fé e mantendo esta fé por meio da pregação da palavra, do batismo e também da Santa Ceia, nos dando uma vida santificada de amor a Ti e ao nosso próximo. Em Teu nome nos reunimos aqui como Teu povo para ouvir a Tua palavra, receber o Teu perdão e o fortalecimento na fé para a vida eterna. Em Teu nome, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Nós vamos cantar o hino Tal Como Estou, Tão Pecador, para nos prepararmos para o momento de confissão dos nossos pecados. Estou tão pecador, confiando em Teu divino amor. A Teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a Ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo, mal me traz. Em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a Ti.
acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Vamos em pé. E a Deus queremos nos dirigir em oração, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo perdão. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre e pecador. Amém. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, e por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, e em seu nome, lhe declaro, anunciando: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Perdoados, nos dirigimos a Deus em oração com o Salmo para o dia de hoje, uma oração de gratidão, principalmente pelo amor que Deus tem por nós. É o Salmo 136 até o versículo 9, na página 418 do Antigo Testamento, nas Bíblias que temos aqui na igreja. Nós vamos perceber que na leitura do Salmo, a respeito do amor de Deus será repetido em cada versículo. Oramos então, louvando a Deus de forma responsiva, rendendo este salmo de gratidão a Deus. Salmo 136, versículos 1 a 9. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao mais poderoso de todos os senhores, o seu amor dura para sempre. Somente o Senhor faz grandes milagres, o seu amor dura para sempre. Pela sua sabedoria, Ele fez os céus, o seu amor dura para sempre. Ele pôs a terra sobre as águas profundas, o seu amor dura para sempre. Ele fez o sol e a lua, o seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia e o seu amor dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para governarem a noite. O seu amor dura para sempre. E aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar? Louvamos a Santíssima Trindade, o Criador, o Salvador e aquele que nos leva a falar, a anunciar o Evangelho, que é o Deus Espírito Santo. Através do próximo hino, que também fala, assim como o Salmo, do grande amor de Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso
verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. As leituras bíblicas do Antigo Testamento e da Epístola, nós vamos acompanhar agora. O Christian vai fazer essas leituras. A primeira do Antigo Testamento, Isaías 55, 1 a 5, na página 490 do Antigo Testamento. Esse texto também está, de certa forma, relacionado à leitura do Evangelho, que fala de um alimento, de saciar da sede e da fome que Deus dará. Então, lemos e acompanhamos a leitura de Isaías 55, 1 a 5. Deus oferece salvação a todos. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês, e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Esta foi a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5. Mas ao final da Bíblia, no Novo Testamento, na página 129. Ouvimos então a leitura deste texto de Romanos 9, 1 a 5. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas, e como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos,
seja louvado para sempre. Amém. Muito obrigado, Christian. Essas então foram as leituras do Antigo Testamento e também a leitura da Epístola. Nós vamos cantar a próxima canção, que também é uma oração, em que pedimos para que Deus nos dê as palavras e também o seu modo de pensar. Hino, dá-nos a tua palavra. Leitura do Santo Evangelho conforme registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 14, os versículos 13 a 21, texto já referido desde o começo do culto, onde Jesus então multiplica pães e peixes. Está na página 15 do Novo Testamento, a leitura de Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Quem puder e quiser ficar em pé, em reverência às palavras de Cristo no Santo Evangelho, palavra do Senhor que diz: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou-os aos discípulos,
e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar em conjunto as palavras do Credo Apostólico, a nossa fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Prepara a mensagem, cantaremos o seguinte hino. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Que Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Jesus, neste texto do Evangelho de hoje, realiza um milagre de transformar pães e peixes, multiplicá-los. 5 pães, 2 peixes. Se eu tiver com fome, eu mesmo sozinho como essa quantidade, né? Sei como que é o apetite de vocês. E ao final do texto a gente ouviu que foram alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente esse número poderia chegar ao dobro.
E ao ouvir o texto bíblico mais curioso, que desafia aqueles que estão lendo, é que sobrou muita coisa. Sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, ao final tinha mais do que no começo. Vocês acreditam nisso? É complicado, né? De acreditar. Como isso é possível? É que nós estamos diante da ação milagrosa, extraordinária, inexplicável de Deus, que pode fazer coisas que não conseguimos explicar e nem entender, que pode multiplicar alimentos, multiplicar e dar alimento a quem precisa. Ao final deste meditar na palavra de Deus, queremos também ter em mente esta frase que Jesus disse aos discípulos: deem vocês mesmos de comer a eles. Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos, então, quando estavam ali na presença de Jesus, como tem muita gente, inclusive eles foram até Jesus para alertar e depois dizer para aquelas pessoas irem embora, porque eles não teriam como alimentar toda aquela gente. Mas Jesus responde assim, simples: deem vocês mesmos comida a eles. Assim como nós talvez ficamos incrédulos e duvidamos ao ouvir esse texto bíblico, aqueles discípulos que estavam ali diante de Jesus também devem ter se olhado, coçado atrás da orelha. Como é que é? Como é que é mesmo? Não dá o alimento para essa gente toda? Como assim? Isso é impossível, isso é complicado. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, desde o primeiro instante que viu aquele povo que o seguia, porque Jesus já estava ensinando a eles num outro lugar, mas ele estava cansado e aí então foi para um lugar deserto para descansar. Ele subiu num barquinho e foi navegando. E aquela multidão, aquelas pessoas foram observando e indo às margens, aonde que ia aquele barquinho. E então, quando Jesus chegou lá naquele lugar deserto, onde não deveria ter ninguém para descansar, ele desembarca. E aí, aquele povaréu lá, aquela multidão ali de novo. Então, diante disso, Jesus se compadece, tem misericórdia, tem amor, tem empatia. E aí, inclusive, começa novamente a fazer aquilo que ele estava fazendo no lugar anterior, a ensinar, a curar. E o tempo foi passando, e aí começou a escurecer. E aí então, que vem esse argumento dos discípulos: acho que melhor mandar esse pessoal embora porque está muito tarde, eles acham que tem que procurar comida, já deve estar bastante tempo aqui, deve estar com fome. Então Jesus diz: deem vocês mesmos comida a eles. E aí Jesus não pensa só no espiritual, não pensa apenas no curar físico daquelas pessoas, mas inclusive alimentá-los, dar o pão de cada dia.
Assim como pedimos na oração do Pai Nosso, nós vamos orar hoje. Oramos em nosso lar, a oração que Jesus mesmo ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Martim Lutero então explica que não é só pão, não é apenas pão, mas é tudo aquilo que precisamos para a vida e para o nosso sustento. Inclusive família, pessoas, amigos, roupas, calçados, casa, emprego, enfim, inclusive o pão, inclusive o alimento. E este Deus sempre quis dar. Vocês ouviram a leitura do Antigo Testamento de hoje, de Isaías 55, 1 a 5? Que Deus diz: venham. É engraçado o jeito que Isaías escreve: venham comprar sem dinheiro. Como se pegássemos a nossa carteira, vamos até a padaria para comprar pão, e a gente não gasta o dinheiro, não precisa. A gente volta para casa com a carteira cheia, sem gastar um centavo. E isso que Deus está dizendo: vocês que têm sede, eu vou dar comidas saborosas, gostosas. Quem não quer isso? E Deus o oferece em seu amor e sua gratidão, porque sabe que saco vazio não para em pé, Já ouviram falar isso? Principalmente quando a gente é criança e adolescente, a gente ouve muito o pai e a mãe falar: come alguma coisa, saco vazio não para em pé. Aí o tempo vai passando, a gente vai tendo os nossos filhos, aí a gente começa a dizer para os nossos filhos: meu filho, come alguma coisa, saco vazio não para em pé. A gente tem que se alimentar, ficar nutrido, fortezinho, para poder seguir a nossa vida, e assim é diariamente. Só que quando Deus fala lá em Isaías, Ele não está falando apenas de alimento físico, corporal. Ele está falando de alimento espiritual. É o alimento que Ele nos dá na sua palavra. Agora, de certa forma, estamos à mesa, nos alimentando na palavra de Deus. Estamos ouvindo a sua palavra, que ela nos nutre, nos fortalece, nos dá sustância para seguirmos mais um dia, mais adiante, até a eternidade. Quando nós ouvimos no Novo Testamento a leitura do Evangelho, e aqui no texto de Mateus isso não fica tão claro, mas esse milagre também é registrado por Marcos e por João. Está lá no em Marcos capítulo 6, no livro de Lucas capítulo 9 e em João capítulo 6. E ao lermos lá, temos mais detalhes do que foi registrado por Mateus. E esta multidão, quando foi atrás de Jesus, eles foram, como nós costumamos dizer, com segundas intenções, ou com o motivo errado. Jesus estava realizando milagres, curando, ensinando, com o objetivo de que eles crescem em Jesus, como o Messias, o enviado de Deus, e que nele tivessem a certeza da salvação eterna, do perdão dos pecados, do consolo e da companhia na vida. Só que eles não entenderam desse jeito. Eles foram atrás de Jesus pensando em ser beneficiados para esta vida. E tão somente para esta vida. Sim, Deus abençoa. Ele dá o pão de cada dia. Ele cura
Ele consola, Ele perdoa, Ele fortalece a fé. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer nos dar em abundância, como lemos no texto de Isaías, e de graça, o pão da vida eterna. E lá no Evangelho de João, capítulo 6, então Jesus diz claramente isso àqueles que vão atrás dele: vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão. Porque Jesus já havia feito uma multiplicação de pães. Então vocês estão vindo atrás de mim pelo motivo errado. E se vocês soubessem que eu tenho um alimento, um pão, que sacia a fome de uma vez por todas e dá a vida eterna, vocês iam querer? Sim, eles querem. E aí Jesus diz: eu, Jesus, sou o pão da vida eterna. Quem se alimenta de mim nunca mais terá fome. Que maravilha, que notícia maravilhosa. E aqui então, quando Jesus multiplica pães e peixes, e eles são distribuídos àquela multidão, Jesus realiza esse milagre para que percebam, e nós também nos dias de hoje, por meio do registro bíblico, da revelação da Escritura Sagrada, o testemunho do evangelista, que Jesus é o Messias, para que não o procuremos com segundas intenções, mas o procuremos na nossa vida, e Ele assim quer nos dar tudo o que está relacionado às bênçãos celestiais. Sim, Jesus também nos dá tudo o que precisamos. Quando oramos a Ele pedindo saúde, pedindo para que Ele nos console diante dos problemas, das dificuldades, do luto, da morte de um ente querido, para que nos console. Ele quer nos dar o pão de cada dia e os bens materiais que precisamos para a nossa vida. Inclusive, às vezes nos dá tanto e com tanta abundância, que aí ouvimos de Jesus: deem vocês mesmos comida a eles quem? Aqueles que precisam. Jesus quer nos dar a Ele mesmo. E aqui olha só que interessante, na Santa Ceia, nós temos, junto com o pão, nós recebemos o verdadeiro corpo de Cristo, como Ele mesmo revelou na Escritura Sagrada. Junto com o vinho recebemos o verdadeiro sangue de Jesus. É alimento espiritual, é um banquete que Jesus, através deste, assim como a palavra, a Escritura Sagrada, nos alimenta, nos nutre. A Santa Ceia também nos fortalece, nos nutre na fé em Jesus. Meus queridos, Jesus é o pão da vida eterna. Que possamos saber isso e nunca duvidar, e pedir este alimento, que é de graça, onde Jesus se deu a si mesmo. Para concluir, já manifestei e compartilhei essa informação, né, em outro momento. Isso aqui é um altar, nem a gente tem aqui na igreja. Este altar aqui está numa igreja lá em Cafarnaum, ou naquela região, lá nas terras bíblicas. Ela foi construída num lugar onde provavelmente foi realizada a multiplicação dos pães. Ela existe há muitos anos lá. E aí na frente deste altar tem aqui um mosaico, que eu vou aumentar aqui para a gente poder olhar melhor, onde tem 2
pães, aliás, 2 peixes, né? E aqui tem um cesto com 1, 2, 3, 4 pães, certo? Está faltando um, né? E aí a explicação dos membros dessa congregação que construíram esse mosaico diz que o 5º pão é Jesus. É o pão da vida, que foi dado a nós e está em nós, que é o povo de Deus, todos os cristãos que já receberam esta graciosa presença de Deus em sua vida. Esse pão que é dado de graça, que dá consolo, que dá a fé em Jesus, que dá a salvação eterna. Jesus é o pão da vida eterna. Que Ele continue nos alimentando, que Ele continue multiplicando bênçãos em nossa vida, para que possamos crer que Ele realiza todos os milagres de transformar a nossa vida, os milagres de nos dar perdão, o milagre de que Ele nos dá a sua constante companhia na nossa vida, principalmente nas situações difíceis, complicadas, de dor, de sofrimento, de medo, de angústia. Milagres de Jesus, um milagre onde Ele, por sua morte e ressurreição, nos dá a vida eterna. E tendo todas essas bênçãos com tanta abundância em nossa vida, que possamos assim também compartilhar não só os nossos bens, dando àqueles que precisam e necessitam, mas também compartilhando este pão da vida eterna que é Jesus, este alimento espiritual, que possamos falar, anunciar, dizer às pessoas que Jesus é um pão e Ele dá de graça, dando a si mesmo, sem custo nenhum, e através dele temos bênçãos de todos os tipos, materiais, físicas e principalmente espirituais. Que Deus assim conceda em sua graça e amor. Amém. Com gratidão por todas as bênçãos que Deus já nos deu, algumas mencionadas na mensagem agora ouvida, também queremos, com gratidão, compartilhar o Evangelho de Cristo com outras pessoas através da nossa oferta de gratidão. Esta oferta, ela é uma ação do amor de Deus na nossa vida. Porque se dependesse de nós, nós não ofertaríamos. Nós temos uma certa resistência e dificuldade de fazer isso. Mas a ação amorosa de Deus, pela palavra de Deus, pela Santa Ceia, o batismo que recebemos, é a ação do Espírito Santo que nos faz com gratidão, mas principalmente com amor, que Deus, agindo em nós, ofertar para que o Evangelho continue sendo anunciado. Que Deus assim abençoe a todos nós durante o nosso ofertar. Nós estamos vendo ali o emblema das servas, né? Nós, neste mês de agosto, as servas vão trazer as suas ofertas das sacolinhas. Elas estão geralmente colocadas já num, como chama literalmente, uma sacolinha, né? Ou envelope. Então depois o tesoureiro inclusive vai poder destacar e entregar para as servas. Mas conforme foi anunciado durante a semana, né, na nossa postagem da agenda, amanhã então nós vamos também lembrar no nosso culto. E então, como o culto é o mesmo nesse final de semana, então hoje também vamos cantar o hino das servas. E assim, quem trouxe sua oferta da sacolinha pode trazê-la, ou se não, tem todo o mês de agosto para trazer esta oferta que é destinada para a missão.
Então ela não fica aqui na congregação, é juntada com todas as ofertas das servas em todo o Brasil, e aí então, com projetos das mais diversas variedades, as servas encaminham projetos de missão com estas ofertas. Então vamos fazer como de costume, trazer as nossas ofertas aqui à frente, vindo pelo meio, voltando pelas laterais. Enquanto isso nós vamos cantar o hino das servas. Somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar, e com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a seara e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Na oração nós vamos incluir alguns pedidos. Tem a Beth, né, tem uma amiga que está aí junto com ela, né? Então ela tem um pedido que ela já fez ontem para mim, né? A gente já está orando, né? Eu só agora me confundi aqui. Aí tu me ajuda, viu, Beth, com os nomes aqui, né? Então a Ivone Bassani, ela que faleceu? Não. É essa moça que está aí do teu lado. A tua mãe. Como que é o nome da tua mãe? Ivone Bassani, né? E você é a Roberta. Isso. Muito bem, Roberta. Então, queremos orar por ti, também por todos os teus familiares que perdeu a sua mãe, é isto? Não, ainda não. Que coisa séria, né? Como eu disse, eu não ouvi muito bem as informações, ou elas não estão bem anotadas aqui. Ela está hospitalizada? Está doente? Está doente. Muito bem. Depois eu quero conversar mais contigo então, Roberta. Então a dona Ivone Bassani, que está doente, a mãe da Roberta. Também quero orar pela Ana, né, minha filha. Novamente, infelizmente, está hospitalizada, né, desde sexta-feira, ontem. Eu estou meio perdido nos tempos aí, né? Mas então ontem foi hospitalizada, né? Então já fez um procedimento hoje, né? E fez um cateterismo. Ela está com uma infecção no rim e está trancando ali o canal que liga a bexiga, né? Então isso está provocando dor, e isso tem a ver com a doença dela, a doença de Crohn, que foi descoberta. Então é mais uma etapa, mas
de certa forma ficamos felizes, né? Porque conforme a desconfiança do médico era ali o problema. Então, a tendência é que esse procedimento resolva isso, né? Então, vamos aí, cada dia, um dia de cada vez, né? Né, Roberto? Assim a gente vai indo, né? Uns com a mãe, outros com o filho, né? E assim a gente segue adiante aí, orando, né? Quero aqui agradecer a Deus, né? Vendo minhas amiguinhas, a dona Lúcia e a dona Ruth, né? Oramos bastante por vocês aqui nos cultos, né? A dona Ruth aí teve uma queda e a dona Lúcia teve aí como que chama agora? Trombose, né? Isso. Mas já estão bem, elas estavam me dizendo assim, um está com o ombro ruim, outro está com o pé ruim, e assim, né, elas vão se abraçando e se unindo, né? Por favor. Quero agradecer também pelas filhas, né? E as sobrinhas que cuidam tão bem, né? Tem outras pessoas, né? Estão junto lá, dando um suporte, mas que bom ter alguém que cuide de nós nesses momentos, né? Que legal. Isso. Quero também lembrar na oração, né, os aniversariantes da semana. No dia 31, a Ledi dos Santos. No dia 3, a Dorli Krause. No dia 4, o Theo Reinheimer. No dia 6, a Elaine Beckenbach da Silva. Aqueles que puderem ficar em pé, quiserem, nos colocamos e falamos com Deus em oração. Pai querido e amado, queremos com gratidão reconhecer bênçãos sem fim que derramas em nossa vida. Às vezes duvidamos, assim como este texto da multiplicação dos pães, que parece difícil de acreditar, mas Jesus, Ele realiza milagres em nossa vida que às vezes nós nem percebemos. Temos um costume muito ruim de reclamar sempre, mas que possamos também ver as bênçãos de Deus em nossa vida e agradecê-lo. Por isso dizemos muito obrigado, Senhor nosso Deus, pelo pão de cada dia, pela família, os amigos, mas principalmente por Ti, querido Deus, que deste o Teu Filho Jesus, o pão da vida eterna, que sacia a nossa fome, nos dando alimento e fortalecendo a nossa fé para a vida eterna, nos dando forças para enfrentarmos os problemas da nossa vida diária, assim como a Roberta com a sua mãe, nós em casa com a Ana, e tantos outros, que aqui agora não mencionamos o nome, mas queremos te pedir, cuida de todos que estão doentes, hospitalizados, estão enlutados, que têm problemas na sua família, nas relações, que têm problemas com vícios, que passam por depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de problema psicológico, a solidão, o medo. Querido Pai, toca estas vidas e restaura-as, consola-as, fortalece a cada um, multiplica bênçãos nas suas vidas, assim como de todos nós. Abençoa-nos no trabalho, no estudo, no lar, no lazer, com amigos e familiares. Senhor, diante de Ti, queremos também colocar o agradecimento por mais um ano de vida dos aniversariantes e preocupações que estão em nosso coração, que eles sejam resolvidos mediante o orientar da Tua palavra, da nossa vida de oração, que o Senhor
nos dê um direcionamento, uma resolução. E que saibamos, sem duvidar, que sempre estás ao nosso lado, em todas as circunstâncias. Inclusive, se for o caso, nos dás força e nos carrega no colo. Pai bondoso, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também tomou o cálice com vinho, deu graças a Deus, entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Durante a distribuição da Santa Ceia, são bem-vindos todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos nesta doutrina e confirmados. E se porventura alguém não é membro da congregação, quer participar da Santa Ceia num outro momento, fale com o pastor ao final do culto. Então nós vamos orientar como realizar isto. O Cristian vai me auxiliar na distribuição da Santa Ceia. Nós vamos fazer como de costume. Começamos aqui pelo lado, este meu lado, da frente para os fundos, depois o outro lado, dos fundos para a frente, vindo sempre pelo meio e voltando pela sua lateral. Venham, porque tudo está preparado. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas, graças dou por teu perdão. Graças pelos azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos
nascimento e a feliz ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Graças Ficamos em pé, damos graças ao Senhor nosso Deus. Graças te rendemos por teres nos dado, junto com o pão e o vinho, o teu verdadeiro corpo e sangue. É alimento espiritual, o pão da vida eterna, o nosso Senhor Jesus, que também nos dá a certeza das promessas de Cristo, de perdão dos pecados, fortalecimento na fé. Que este também aumente nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar?